Olá, aqui é Romero Carvalho do blog romerocarvalho.tv. E esse é mais um vídeo da série Apps Indispensáveis. Dando continuidade aos vídeos sobre o Notepad++, nós veremos como realizar algumas configurações básicas e customizar alguns itens da interface do Notepad++. Na tela a seguir, nós temos as opções de highlighting. Para demonstrar as opções de highlighting, eu vou abrir três arquivozinhos. Vou pegar um arquivo XML, um arquivo PHP e um arquivo HTML. Vamos lá. Vamos começar pelo arquivo PHP. Note que quando você seleciona uma palavra, automaticamente o Notepad++ enfatiza todas as ocorrências da mesma palavra. Veja que a palavra selecionada está num tom mais escuro e as outras ocorrências num tom mais claro. Vamos melhorar esse exemplo. Vamos repetir isso aqui. Veja, selecionei a primeira vez, a primeira ocorrência, e ele selecionou todas. Vamos selecionar uma ocorrência no meio do código. Ele selecionou todas as ocorrências no código da mesma palavra selecionada. Caso você queira desabilitar o highlighting, ou habilitar, é só marcar ou desmarcar essa primeira opção. Veja que as opções do highlight ainda não estão traduzidas. A seguir, nós temos a opção Match Case. A opção Match Case irá instruir ao Notepad++ a diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Como isso ocorre? Veja que aparentemente nada mudou. Por quê? Porque todas as ocorrências estão escritas exatamente iguais. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos botar essa aqui com letra maiúscula, essa aqui com letra minúscula. E vamos selecionar a primeira ocorrência. Veja que com a opção Match Case, ou seja, não diferenciar letra maiúscula de minúscula, ele só vai pegar as que estão escritas exatamente iguais, da mesma forma, com o case idêntico. Ou seja, a segunda está com a primeira letra maiúscula e a terceira com T minúsculo. Ou seja, somente temos duas ocorrências exatamente idênticas. Caso desmarque a opção Match Case, que é o padrão, ele enfatiza todas as ocorrências independente do case. A seguir, nós temos a opção Match All Word Only, ou seja, selecionar apenas a palavra completa. Como isso funciona? Veja que, se eu selecionar parte da palavra, ele não enfatiza. Por quê? Primeiro, porque essa aqui é uma palavra completa. Eu não tenho um espaço entre a palavra. Agora, mesmo que eu tenha um espaço, as ocorrências também não têm espaço. Sendo assim, ele não seleciona nenhuma ocorrência. Mas se eu tivesse aqui um espaço, por exemplo, ele selecionaria essas duas ocorrências, porque eu estou mandando ele selecionar apenas as palavras completas. Se eu desmarcar essa opção, veja o que acontece. Ele enfatiza todas as ocorrências, independente se ela é uma palavra só ou se ela é um trecho de uma palavra. Como aqui, nós temos um trecho da palavra. Vamos marcar novamente. Ó. Sumiu, só deixou enfatizado essas duas ocorrências. Vamos agora voltar aqui como estava. Vamos fazer uma pequena alteração. Vamos botar aqui Delete. E aqui nós vamos botar Edit. Veja, ao selecionar a palavra inteira, só pegou as duas. Mas imagina que eu quero todas as funções, independente do prefixo. Veja que eu selecionei a segunda parte da palavra e ele não marcou nenhuma. Por quê? O Match All Word está selecionado. Ao desmarcar o Match All Word, vamos ver o que acontece. Veja que ele selecionou agora todas as ocorrências da função, independente do prefixo. A seguir, nós temos a opção Use Find Dialog Settings. O que significa essa opção?
Através dessa opção, nós estamos instruindo ao Notepad++ utilizar as opções da caixa de busca. Vamos ver. Localizar, opção localizar. Veja que aqui nós temos coincidir palavra inteira. Ou seja, match o all word, a mesma opção que não está traduzida aqui nas configurações. Diferenciar maiúsculas de minúsculas. Match case, ou seja, ele vai diferenciar as maiúsculas de minúsculas. Essa opção é interessante quando nós estamos fazendo buscas em textos grandes e não queremos ficar entrando na configuração toda hora. Ter que entrar em localizar, configuração. Então ele vai automaticamente utilizar as configurações que eu tiver marcada aqui na caixa de busca. Vamos deixar no padrão por enquanto. Vamos ver a seguir as opções Highlight, Matching, Tags. Para demonstrar essas opções, vamos abrir aqui um arquivo HTML. Veja que quando eu seleciono uma tag HTML, automaticamente ela é enfatizada, identificando a abertura e fechamento da tag. Além disso, quando nós selecionamos uma tag que contém atributos, ele enfatiza a abertura da tag de atributos, o fechamento da tag, o início da tag de abertura e o fechamento, e a tag de fechamento. Veja no P de parágrafo. Nós temos aqui o P, tag de abertura, início, tag de abertura, final, tag de fechamento. Aqui nós podemos habilitar ou desabilitar. Dessa forma, as tags não serão enfatizadas. E nessa opção, nós temos a opção de enfatizar os atributos da tag. Veja que quando eu seleciono uma tag, automaticamente os atributos são enfatizados numa outra cor. Se eu desmarcar essa opção, apenas a tag será enfatizada. Na tela seguinte, nós veremos as opções relativas à impressão. Nessa tela nós podemos configurar o layout de impressão dos arquivos através do Notepad++. Na primeira opção, nós podemos definir se ele irá imprimir também o número de linhas. Veja que normalmente ele só imprime o conteúdo. Ao marcar essa opção, a impressão também sairá com numeração de linhas. Isso facilita na hora de ler o código e analisar. Em seguida, nós temos as opções de cores. A primeira opção, colorido com cor de fundo, o próprio texto já diz, ele vai imprimir também o fundo. Veja que no meu caso aqui nós temos um fundo bege. Se eu marcar essa opção, ele vai imprimir o texto colorido e vai incluir esse fundo bege. A opção inverter ela é útil quando você vai imprimir um negativo. Por exemplo, ela vai inverter as cores como se fosse um negativo. A opção preto e branco, como o próprio nome já diz, impressão em preto e branco. E colorido sem a cor de fundo. Nesse caso, essa cor bege não vai sair. Ele vai imprimir apenas o texto. Isso é muito útil para economizar tinta. Na verdade, imprimir o fundo em casos raríssimos, quando você realmente tem a necessidade de dar um destaque. Por exemplo, você tem uma folha em branco, você quer botar um quadrinho, um pedaço do texto, né, colorido, mas fora isso, o mais interessante é imprimir sem o fundo, senão o gasto de tinta é muito grande. Em seguida, nós temos as opções de margem. Aqui nós podemos definir a margem superior, esquerda, direita e a base. À direita, as opções de cabeçalho e rodapé. Nós temos 3 campos para preencher no cabeçalho e 3 no rodapé, onde eu posso definir algumas informações que eu queira que sejam exibidas em todas as páginas. Aqui nós temos algumas variáveis já predefinidas que eu posso utilizar. Por exemplo, Full File Name Path, ou seja, infelizmente essas opções também não estão traduzidas. O nome completo e o caminho do arquivo. Apenas o nome do arquivo. Apenas o caminho, File Directory. Page, no caso é o número da página. Short Date Format, a data formatada no padrão curto.
long date format, a data formatada em padrão longo, e a hora da impressão. Veja como funciona. No cabeçalho à esquerda de todas as páginas, será impresso o caminho completo e o nome do arquivo. No centro, por exemplo, não tem nada sendo impresso. Vamos ver como adicionar uma informação? Veja, vamos dizer que eu quero aqui o número da página. Vamos adicionar. Ó, corrente print page. Na verdade, essa informação já está aqui no centro do rodapé. Tá? Eu só fiz uma demonstração. Vamos lá. Full file name path. Adicionar. Ó, a mesma informação que está aqui à esquerda. À esquerda nós temos long date e o time, que no caso seria a data em formato longo e a hora da impressão. Posso também definir uma fonte específica para a impressão do cabeçalho. Posso alterar o tamanho, o padrão no caso é 8, eu posso botar uma fonte maior ou menor para o cabeçalho. Por padrão, a impressão do cabeçalho sempre vai ser em negrito e itálico. Eu posso, a qualquer momento, alterar isso como achar melhor. E o mesmo vale para o rodapé. Esquerda, centro, direita, configuração da fonte, tamanho e o estilo, negrito ou itálico. Em seguida, nós temos as opções de backup. Nas opções de backup, a primeira opção que temos é captura da sessão e backup periódico. Primeiro vamos ver o que é sessão. Toda vez que nós abrimos o Notepad++, ele automaticamente cria uma sessão. Uma sessão é justamente esse tempo que nós estamos trabalhando no Notepad++. Os arquivos abertos, o que nós estamos fazendo. Por exemplo, veja que eu estou com este arquivo selecionado. Vou selecionar uma palavra dentro da linha número 5. E agora eu vou fechar o Notepad++. Quando eu abro novamente o Notepad++, automaticamente ele volta exatamente onde eu estava. Ou seja, essa seção que eu estava trabalhando, ele salvou, ele guardou, e ao abrir novamente ele voltou para a mesma seção, ou seja, eu continuei da onde parei. Então vamos voltar lá em configurações de backup. Veja que para fazer isso, o Notepad++ ele tem a opção aqui, lembrar sessão atual para nova execução. Ou seja, no momento em que eu fechei, quando ele voltar, ele vai voltar exatamente aonde eu estava. Se eu desabilitar isso aqui, isso não vai acontecer. Então, se eu desmarcar, ele simplesmente vai esquecer a sessão que eu estava. Nós temos a seguir a opção de definir um backup periódico. O que isso faz? Veja que eu tenho 3 arquivos abertos, tenho as configurações que eu estou. Se essa opção aqui estiver desabilitada, ele só vai salvar a sessão no momento que eu fechar o Notepad++. Então, por exemplo, imagina que falte luz, que meu computador trave. Ele não vai salvar a sessão. Então, eu vou voltar exatamente onde eu estava quando eu comecei. Com essa opção habilitada, eu defino que ele faça o backup periódico, ou seja, enquanto a gente está trabalhando, ele está lá salvando as informações da sessão. Por padrão, ele salva a sessão de 7 em 7 segundos. Como são poucas informações que ele guarda, isso é tranquilo, não pesa no computador. Mas se você quiser, você pode definir que ele salve isso de tempos maiores, por exemplo, 30 segundos. Ou se eu quero que ele salve muito mais rápido, 1 segundo. Isso aí cabe a você sentir se isso está pesando no seu computador, se você realmente tem a necessidade de fazer um tempo maior ou menor, aí você vai com a sua experiência. Veja que, por padrão, o Notepad++ também efetua um backup automático de todos os arquivos que nós estamos trabalhando. Por exemplo, veja aqui esse arquivo. Vamos fazer uma alteração aqui. Veja que o íconezinho do disquete, no caso, está em vermelho. Significa que eu não salvei esse arquivo ainda. Mas se nós formos aqui na pasta de backup automático dele, por exemplo, nós temos o nosso arquivo salvo com a data que ele foi alterado. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando
De repente faltou luz. Esse arquivo não foi salvo. Vamos fechar a sessão. Se eu quiser, eu posso recuperar esse arquivo automaticamente aqui. Ou então, basta eu abrir o Notepad++, que ele vai identificar pela seção e vai abrir a versão do arquivo que não foi salva. Nós também temos a opção de definir que o Notepad++ execute um backup de cada alteração que eu fizer no arquivo. Veja como. Nós temos aqui a opção de backup. Por padrão, ele não faz nenhum backup. Vamos definir o backup simples e vamos fazer uma alteração no arquivo. Veja, eu alterei e não salvei. Vou salvar esse arquivo. Agora vamos para a pasta do arquivo. Veja que automaticamente o Notepad++ salvou o arquivo na versão anterior a que eu criei, com a extensão back. Se eu, por exemplo, abrir esse arquivo aqui, veja que eu tenho a versão anterior. Veja que a versão salva, atual, e a última versão antes de eu ter salvo o arquivo. Nós também podemos definir que ele mantenha várias versões, um histórico das versões. Por exemplo, vamos botar lá, teste é igual teste, só para exemplificar. E vamos salvar. Veja que como eu defini a opção de backup completo, para que não fique milhões de arquivos na mesma pasta, ele cria uma pasta chamada npp backup, com todas as versões e alterações que eu fizer dos arquivos. Vamos fazer um outro teste. Veja que agora eu tenho duas versões do arquivo. Então, nós temos como se fosse um histórico dos arquivos salvos dentro da pasta npp backup. Isso é muito interessante. Caso eu queira ver uma versão antiga do arquivo, fiz uma alteração e de repente essa alteração não deu certo, e agora como é que eu faço? Se nós tivermos um histórico dessas alterações, basta ir no histórico e localizar as versões anteriores. Nós também podemos definir uma pasta padrão, onde o Notepad++ irá salvar os backups. Eu normalmente salvo meus backups sempre numa unidade separada. Veja que no meu computador eu tenho a unidade C e D, que estão no mesmo disco rígido, e a unidade X para backup, que é um disco rígido separado. Isso é muito útil, por exemplo, se o meu disco principal pifar. Eu tenho backup separado num disco secundário, ou vice-versa. Se o meu disco de backup pifar, eu tenho os meus dados originais, basta eu trocar o disco de backup e fazer um novo backup. Então, normalmente, eu crio uma pasta, backup apps, dentro do meu disco de backup, e dentro dessa pasta, eu crio a pasta chamada Notepad++. Dessa forma, todos os meus históricos vão ser salvos nessa pasta. Veja. Eu também posso, se preferir, procurar e selecionar a pasta aqui. Vamos fazer um teste? Vou excluir essa linha e vou salvar. Veja que automaticamente o novo backup foi para a pasta que eu defini. Quando nós trabalhamos com múltiplos arquivos, múltiplas pastas, essa opção de definir a pasta padrão não é muito interessante, porque todos os arquivos estarão sendo backupados dentro da mesma pasta. Então, o backup completo, padrão, que vai ser feito dentro da pasta do arquivo, é mais interessante, porque se torna as coisas mais organizadas. Então, eu vou deixar por padrão no completo, sem alterar a pasta de backup. Então, é isso aí. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube e, é claro, se cadastrar no nosso blog romerocarvalho.tv. Mais uma vez, obrigado e até a próxima!